isso é um outro projeto, daí eu saio da arquitetura de novo, né? Eu quis trazer esse exemplo mais emblemático de arquitetura para passar para o outro que de fato é muito mais de acupuntura, né, diria, que é esse neon de uma artista israelense que chama Yael Bartana, com quem, enfim, eu trabalhei bastante na Bienal de São Paulo em 2014. Não sei quem daqui chegou a ir para lá para ver a Bienal. Tinha um filme que era a destruição do Templo de Salomão, que ela tinha feito, a gente mostrou no último andar do pavilhão da Bienal. E aí ela trabalha muito com essa ideia de história, narrativas, contra-narrativas. E a gente convidou ela a fazer uma intervenção muito simples no espaço que pudesse ressignificar o espaço, né? Como se essa frase, né, se tornasse a legenda do prédio e acabava ressignificando o prédio como um todo, né? Então essa relação entre a obra, né, e a arquitetura que o Marcelo estava comentando, mas num caso mais singelo, que um simples neon. A gente pegou uma frase que era do Arquivo da Casa do Povo, que assim eles comemoraram a vitória, né, que se referia, na verdade, à comemoração do fim da guerra e ao anúncio da construção da Casa do Povo, né? Só que a gente mudou o tempo, porque a gente pensa o passado e o presente, né? Então, assim eles comemoraram a vitória, virou assim eles comemoram a vitória. E de repente, olhando o folheto de 46, a gente reparou que quase só tinha homem, só que a gente sabe que tinha mulheres. E a frase começou a se tornar insuportável. A gente conversou com a Yael Bartana, que é artista, que está com um projeto que chama What If Women Ruled the World, que ela está fazendo o que seria do mundo se as mulheres o dirigissem, que é enfim, o que ela chama de ficção política, para ampliar a imaginação política de uma cidade matriarcal, onde ela junta mulheres, algumas atrizes, algumas intelectuais, Judith Butler, Silvia Federici, enfim, numa mesa e passa roteiros de crise, né, para elas juntas resolver essas crises, entre peças de teatro e performance. Então, aí eu tenho esse trabalho sendo desenvolvido, que acabou de inaugurar em Manchester. Então, a gente conversou com ela e a gente reparou que, de fato, essa frase era insustentável, então a gente resolveu mudar o gênero para, assim, elas comemorando a vitória e ter essa relação crítica com a própria história da Casa do Povo, que é uma história também machista, que é baseada numa narrativa de vitória, viril, de guerra. Então, até que ponto a gente pode também deconstruir nossas próprias narrativas e construções. Então, esses são alguns exemplos desse diálogo entre o dentro e o fora, o bairro, a casa, tentando criar um espaço que não é público, é uma associação privada, sem fim lucrativo, mas que também não é privado, porque tem uma missão pública. E acho que essa questão do privado-público, a primeira coisa que qualquer brasileiro fala quando um gringo chega, e foi o meu caso, aqui é diferente, público-privado, mas é engraçado porque no dia a dia a gente continua usando isso, o espaço público, o espaço privado, por isso que eu defendo muito esse do comum, né? Isso me leva a esse fim dessa segunda parte, que é essa ideia de novas instituições, outras instituições que podemos construir. Acho que isso vai ser uma deixa também para abrir a conversa, né? O que precisamos hoje, né, para poder ter espaços que catalisam, que potencializam reflexões, luta, produção artística, imaginação política, que radicalizam a nossa imaginação política, né? Então, eu vou terminar falando um pouco disso, que me parece um ponto relativamente urgente. No fim do ano passado, a gente recebeu um pensador na Casa do Povo, italiano, que mora na França, que chama Antonio Negri, o Toni Negri, que alguns devem conhecer, né? O Toni Negri justamente é uma das pessoas que vem usando muito a ideia de comum, né, ultimamente, né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou que o trabalho que a gente faz na Casa do Povo é importante, e a gente juntou, né, vários grupos que usam a casa. Porque naquela hora eu me perdi, eu esqueci de falar. A programação da Casa do Povo tem duas pernas. Uma que são os grupos que a gente junta, reúne, como naquela época, mas que tem uma relação crítica com o bairro, daí eu falei mais do GE, da moda. A outra perna da programação da Casa do Povo é o que nós fazemos, né? São os proponentes de algumas coisas. E montamos um tipo de programação da qual eu vou falar logo depois. Mas voltando ao Tony, falou que essa coisa de juntar, enfim, pessoas, grupos, coletivos, para usar a casa, é uma construção de um comum. Ele explica que, na verdade, isso que aconteceu ao longo de 200 anos, e que chegou na construção do estado de bem-estar, alguns partidos mais da esquerda chegando no poder, é uma construção de 200 anos. Começou na fábrica, começou com lutas na fábrica,
depois começa com pequenas cooperativas, depois sindicatos, depois casas de cultura criadas pelos sindicatos. Uma das primeiras casas do povo é por um sindicato belga criado no fim do século XIX em Bruxelas, que foi destruída em 67, na modernização de Bruxelas, que é bem interessante entender essa relação dessa casa e por que destruída nesta época, a gente vai falar disso. Mas basicamente é isso, tem uma coisa no comum que se fez, né? Tem esses operários que se juntam, que criam as cooperativas, os sindicatos, as casas de cultura, que depois criam partidos, ganham um vereador, uma cidadezinha, e começam a chegar no poder. Enquanto isso, o capitalismo também se redefine, muda as regras do jogo, né? E a gente vê que a luta talvez não está mais na fábrica, que as fábricas estão esvaziadas dos seus trabalhadores. Então, onde que estaria essa construção do comum? Né? Onde que ela poderia ser? E o Tony Negri fala uma coisa bonita sobre a cidade, né? Que é historicamente errado, mas filosoficamente faz todo sentido. O que quer dizer isso? Que historicamente é errado, porque o que ele aponta, em termos de cronologia, não faz sentido. Mas em termos filosóficos de causa e consequência, do que vem antes, né? Faz muito sentido. Ele fala que as cidades a riqueza delas vem do comum, vem do fato que nós juntamos nelas, para construí-las, para usá-las. Isso que faz a riqueza da cidade, que estamos aqui, né, conversando, nadando, comendo, trocando, conversando, olhando. Isso que faz a riqueza da cidade. E o capitalismo usa isso, usa essa mão de obra, usa essa criação de subjetividade para, né, criar uma outra riqueza, mas cuja mais-valia é, enfim, apropriada no meio do caminho. Por que historicamente é errado? Porque, na verdade, ainda mais São Paulo é o contrário, né? São Paulo era um vilarejo e cresceu porque tinha o capital do café que veio lá. E aí veio um monte de obra imigrante para começar a trabalhar, né, na cidade, né? E no Bom Retiro, em particular, né, que é do lado da estação de trem. Então as pessoas vinham lá para trabalhar. Via de Santos, e quem cuidava da imigração no estado de São Paulo era o Ministério da Fazenda. Né? Ou seja, era a Secretaria de Agricultura, justamente. Ou seja, quem cuidava de trazer imigrantes era quem queria produzir, né, uma mão de obra, se possível, que branqueava a raça, né, portanto, italianos, alemães, suíços, japoneses, e para trocar, né, essa mão de obra tanto na cidade como, enfim, nas fazendas de café. Então, é interessante entender que isso é o comum, né? Essa construção da cidade, né? E que essa cidade que está sendo sempre explorada. E de uma certa maneira, na Casa do Povo, juntando vários grupos, e a gente junta também vários grupos de ativistas, etc., a gente tenta criar esse outro comum, né? Porque hoje a gente vê que as grandes manifestações que começaram em 2013 não começaram na fábrica, mas começaram no transporte, que de repente onde se encontra talvez a fissura do capitalismo contemporâneo, que é nessa questão do direito à cidade, né? Então, é interessante entender, eu fiz uma pequena digressão, mas para apontar, não sair do assunto falando isso, né? Que na verdade estamos aqui tentando pensar em instituições que criam um novo comum. E vai demorar 100 anos, então a gente está tranquilo, gente, não é para amanhã que tem que formar um partido e sei lá. Mas tem alguma coisa interessante no sentido de se construir um comum que vai demorar. E começa numa escala pequena. E daí que talvez o mais importante não é o tamanho, mas é a proliferação. É a possibilidade de ter não uma Casa do Povo, mas 1000 Casas do Povo em cada cidade. Lugares que juntam, que congregam, né? E aí, que tipo de instituição é essa? Né? De que estamos falando? Onde está a arte nisso? Aí é uma questão que talvez um ponto cego da minha fala. Né? Então, a gente está no momento agora na Casa do Povo, a gente vai fazer um seminário no fim do mês de outubro para discutir exatamente isso. O que é um lugar, ao mesmo tempo de autogestão, mas também institucional? Porque ele tem a Casa do Povo como qualquer instituição, um conselho, que contrata profissionais, etc. Como que essa tensão é gerida? Qual seria a unidade mínima de institucionalização, né? Para garantir que a instituição possa ser flexível? Na Casa do Povo, a gente tenta, por exemplo, no campo da arte, completar um pouco o que tem na cena atual. A gente não faz exposições. A gente não faz temporada de dança, de teatro. Então, o que a gente faz? Mas quem diz que artista quer uma exposição de 3 meses, com abertura, coquetel, lançamento de catálogo no final, performance no meio? Quem inventou esse formato aí? Então, claro que esse formato se encontrou em estruturas físicas, né?
um museu como este tem um elevador, teoricamente monta carga para as obras poderem subir, não sei se tem. Então, laje que aguenta um peso. Foi pensado uma estrutura a partir de um certo tipo de produção artística. Mas hoje, como instituições podem acolher outras práticas artísticas? Que tipo de espaço podemos criar, né? E aí que é muito interessante também, porque esses espaços, essas grandes plataformas, né, de 600 metros quadrados, podem ser qualquer coisa. Num dia pode haver uma exposição, se um artista se interessa nisso. Outro dia um ensaio, outro dia a gente já pendurou 20 redes e fez um encontro regional com Mapuche, Aymara, Guarani, durante 10 horas neste mesmo lugar. E o dia seguinte acolheu uma peça de teatro, enfim, que foi ensaiada na própria casa, sobre a Rosa Luxemburgo, enfim. Então, o que a gente está construindo, né, como espaço, como relação com o espaço? Por isso que os grupos que usam a casa, eles não dividem o espaço, não é um coworking. Odeio essa palavra. Coworking, já working sozinho é chato. Então, a ideia não é dividir o espaço, né? É dividir o tempo para compartilhar o espaço. Ou seja, no mesmo espaço, de manhã pode ter alguma coisa, à tarde outra, à noite outra coisa. Então a gente pensa outras formas de usar, né, este espaço. E também eu gosto de, enfim, isso é um exemplo também de uma ação que a gente fez, mas talvez eu termine com essa, mas ia mostrar, não consigo andar rápido, ia mostrar de novo esse vazio. Vazio. Ah, pronto, droga, está perfeito. Agora eu tenho que encontrar um negócio. Tudo bem. E eu acho que a questão é justamente de enxergar esse vazio não como a ausência de, mas como um potencial, como um lugar a ser preenchido, né? Ou talvez nem ser preenchido, mas que possa inspirar para ter outros tipos de ações, né? Daí o que a gente vê não é o possível, é o potencial, não é o que acontece de fato, não é térreo café, primeiro workshop, segundo workshop, outra palavra terrível, primeiro oficina, segundo Kunsthalle e terceiro residências. Não, cada espaço pode ser tudo. Ou seja, como a arquitetura neste espaço vazio, pode potencializar a radicalização do exercício de imaginação política. Então, olhando para esse espaço, o que eu queria que vocês pudessem ver agora é justamente essa possibilidade de pensar outras instituições possíveis. A Casa do Povo não tem grade de programação, né? Não tem 3 exposições por mês, por ano, como eu falei. A gente vai acolhendo os projetos e adaptando a estrutura, o tempo, o financiamento, a comunicação ao que a gente vem acolhendo. A gente também tenta desenvolver dependências táticas. A gente não depende de patrocínio, né, de uma pessoa, mas de pelo menos 7 fontes de renda diferentes, para garantir uma certa autonomia. A gente busca essa relação entre a autogestão e a institucionalização, definindo um pouco essa unidade mínima de institucionalização, né? E ao mesmo tempo, eu acredito muito que o lugar da arte não deixa de ser, ainda mais hoje, o lugar da imaginação política, né? A política é uma coisa importante demais para ser deixada nas mãos dos políticos. Eu acho que a arte, como ferramenta de imaginação, ela pode imaginar não apenas outros futuros possíveis, mas outros mundos possíveis, outros presentes possíveis, né? Então, para mim, eu trabalho nesse lugar da arte. Então, esse arcabouço que eu queria fazer era começar com um lugar que parece vazio, que parece abandonado, e mostrar como, a partir de práticas artísticas contemporâneas, né, que talvez são menos objetuais, talvez são mais processuais, a gente consegue, de uma certa forma, propor uma ativação de um espaço, e afinal não apenas uma ativação de um espaço, mas talvez o pensamento de que seria uma outra instituição cultural possível. Então, eu termino aqui um pouco essa pergunta, que qual é o lugar da arte, que acho que me parece uma pergunta fundamental para a nossa conversa. A gente foi da arte para a arquitetura, para a cidadania, né? Mas a gente tem que pensar é uma pergunta que me faço muito, mas ainda não respondi essa. Encontrando com outros espaços ao redor do mundo, a gente foi convidado para participar de um encontro internacional em Gwangju, na Coreia do Sul, e a curadora Maria Lind falava que defendia muito essa ideia da arte do centro, né? E que, claro, como curador eu acho fundamental, mas talvez nem mais do que a arte do centro,
o que me interessa é a arte como ferramenta, né? Mas é um pouco um ponto cego ainda do meu raciocínio, de entender esse lugar da arte nesse tipo de instituições. E a gente se pergunta, nossa relação com o espaço, com o tempo, com o público, que não é mais público e participante, né? Um público, a gente sempre passa de um lado para o outro, né? A nossa relação também com o objeto, temos que promover práticas artísticas, gerar renda para o bairro, criar um sentimento de estar junto. E esse exemplo talvez é o mais bonito. Eu termino com este. Tivemos no Brasil todo, em São Paulo também, um movimento muito forte de ocupação de escolas, e muitos secundaristas usaram a Casa do Povo, porque era um espaço que de propósito nós subutilizamos, né, para deixar ele podendo ser mais do que ele é. Ao mesmo tempo, nos permite sempre acolher pessoas que precisam de espaço. E são crianças, 14, 15, 16 anos, que precisam de um espaço de se reunir para articular as ocupações ou as reocupações, depois de ter sido expulso de escolas que tinham ocupado para não serem fechadas. E começaram a se reconhecer na Casa do Povo. E no início não sabia, eu falava judeu, comunista, Segunda Guerra, parecia que já estava falando, tipo, sei lá, grego. Eu imaginava eles pensando, o que está falando de fantasma, de judeu, de comunista, de casa, de... Eles nasceram, tipo, em 2003. Tipo, mas usando a casa, começaram a incorporar essa história e a transformar a própria história. E muitos, enfim, vêm da periferia de São Paulo, passaram por situações muito difíceis na rua, em casa, na escola, e acabaram montando um coletivo, que se chama Coletiva, na casa. E hoje esses jovens ativistas têm um grupo de performance, né? E desenvolvem novos trabalhos. E aí me parece interessante também esse lugar da arte, né, como lugar de reformular imaginários políticos. E tal, algumas vezes também de recuar para poder voltar, né? Tem essa distância que é saudável. Eu acho fundamental também, tipo, a Japan House, é fantástico esse número de 5.000 pessoas por dia, você falou? Então, eu acho fundamental, tipo, de poder justamente entender como trabalhar com um público amplo. E na Casa do Povo a gente faz isso envolvendo as pessoas nas próprias criações, né? Tipo, essa chaya que eu mostrei para vocês, para quem é de fora parece uma performance de arte contemporânea maluca. Para quem é do bairro e veio da Bolívia era uma coisa somente corriqueira. Tipo, era normal. Então é interessante entender que, né, a gente pode construir também uma coisa que seja claro para todos, não simplificando o discurso, mas já trazendo as pessoas dentro dele desde o início, né? Ao mesmo tempo que acho que a arte tem que ter esse lugar também de poder recuar algumas vezes, né? A gente nunca pede para o matemático, eu e o Mesquita que sempre fala isso, a gente nunca pede para o matemático, tipo, sei lá, ser uma superstar, ser famoso, trazer massas quando dá uma palestra. Por que a gente pediria isso para a arte? Que também é um lugar de criação de conhecimento, né? Então acho que esse vai e vem, né, entre ações mais abertas, mais fechadas, mas que no fundo todas se direcionam dentro de um certo sentido, que cria conhecimento, criar comum, criar ferramentas e no final radicalizar nossa imaginação política. Obrigado. Muito bom esse nosso seminário, que um conjunto de questões aí está colocado. E, de fato, é um desafio, né? Pensar e articular arte, arquitetura e cidadania. Como essas coisas se articulam. Temos o primeiro do espaço, o espaço como ferramenta, que o Benjamin já colocou, né? Esse desafio de exercer uma nova imaginação política, mas uma nova imaginação artística, né? E uma imaginação que traga a possibilidade de repensar e reinventar o mundo, né? Eu fiquei pensando nessas duas intervenções, tanto do Marcelo quanto do Benjamin. Fiquei pensando nisso. Você ia falando, Benjamin, eu fui me recordando aqui de um filósofo que teve uma presença muito forte na cena carioca, né? Ali pelos anos 70, 80, 90, que era o Cláudio Piano, né? E ele nos desafiava pensando que a arte que não serve para a vida não serve para nada, né? E esse é um ponto que eu queria devolver para vocês, né? Pensar isso. Como é que é isso, né? Então, ele nos desafiava dizendo que a filosofia que não serve para a vida não serve para nada, né?
e que o desafio da arte, da ciência, da filosofia estava na conexão com a vida. E não na vida no sentido biológico apenas, mas a vida em relação, né? A vida em movimento, né? Então, esse é um desafio que estava posto. Eu penso que isso tem uma atualidade muito forte, né? Eu, como tenho tido uma atuação no campo dos museus, né, bastante intensificada, tenho pensado exatamente por esse caminho, no sentido de compreender que a museologia que não serve para a vida, não serve para nada, o museu que não serve para a vida, não serve para nada, e que, portanto, o que há, né, o que está colocado é esse desafio da conexão com a vida, né? Ou o mar serve para a vida ou não vai servir para nada, né? Então, é um desafio que está colocado de modo forte, de modo intenso, né? E aí, nós poderemos perceber um pouco melhor essa articulação entre arte, arquitetura e cidade, né? Porque as cidades celebram o espaço onde, quer dizer, as cidades se constituem no espaço onde a vida se dá, né? Mas as cidades, ao mesmo tempo, são produtoras de exclusão, são fortemente produtoras de exclusão. Viver na cidade é exercitar, enfrentar sistematicamente o desafio de derrubar muros e construir muros. Há quem construa muros e quem derrube os muros, né? Que é o que... E a cidade do Rio de Janeiro tem essa experiência de modo forte, né? E eu gostei, Marcelo, quando você trouxe os exemplos lá do Parque Madureira, né? Por que eu gostei disso? Porque sistematicamente a Zona Norte está fora do pensamento da cidade. Quem pensa a cidade do Rio de Janeiro, com muita frequência, abandona o pensamento no que se refere à Zona Norte. É como se o subúrbio do Rio de Janeiro não existisse. Por isso foi tão bom você trazer o exemplo de Madureira. Ainda que seja pouco, e nós sabemos que é pouco, né? Falta espaço. É isso, faltam espaços, faltam possibilidades. O Parque Madureira abriu essa possibilidade, né? Mas faltam, até do ponto de vista institucional, faltam, no Rio de Janeiro, faltam instituições, né, que abram o diálogo na Zona Norte. E aquelas que existem são subaproveitadas, né? Então, nós continuamos no eixo Lapa-Leblon, né? Como se Lapa-Leblon desse conta da cidade, como se Lapa-Leblon desse conta, né, da vitalidade da cidade, né? E esse é um desafio mesmo que está colocado de modo amplo, né? Ontem, ainda à noite, eu estava sendo desafiado aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, para ir a Bangu, né? Em Bangu foi criado a Casa Museu Bumba Meu Boi do Jericinó. Na verdade, uma família maranhense que se transferiu para Bangu, morando ali junto da Serra de Jericinó, e lá construíram um boi, o boi Raízes de Jericinó, e nessa época de junho, julho, o boi entra em ação, etc. Mas eles mantêm esse espaço museal, que é um espaço de ateliê, um espaço super interessante. Eu já estive lá e agora eles estão num caminho de uma unidade, né, achei isso ótimo, essa unidade mínima de institucionalização. Eles estão buscando encontrar essa unidade mínima, né? E daí foi que a nossa conversa surgiu. Mas quando eu penso, né, no subúrbio, eu estou pensando na Casa da Rua do Amor, né? Estou pensando na Escola Foco, que é uma escola de multimídias, de teatro e mídias variadas. Mas exatamente isso, né? Pensando a cidade do Rio de Janeiro necessita mesmo, né, de um novo UIR, né? Dessas outras ideias para o Rio, né? Mas também precisa olhar para o subúrbio, né? Eu acho que é um desafio. Ouvir, escutar. Ouvir, claro, claro, né? Então, exatamente,
escutar também, né, aqueles que estão, por exemplo, fora da orla, né, que estão mais próximos né, que estão no sertão carioca. Né? Talvez esse seja o ponto. Né? Nós precisamos olhar e ouvir o sertão carioca. Né? Aí no sertão carioca eu vou encontrar o Museu da Maré, né, que está ali. Né? Então é bom esse diálogo mar e maré. Então são coisas que estão mesmo colocadas aí. Né? Então, quer dizer, essa nossa concentração no eixo Lapa-Leblon, né, precisa ser revista no meu entendimento. Né? E a arte pública talvez seja um desafio importante para isso. Experiências como essas que foram mostradas tanto pelo Marcelo quanto pelo Benjamin, né, precisam ser retomadas. Quando você falava aqui da Casa do Povo, eu de imediato fui lançar também, bem verdade que é na Lapa, na Casa NEM, né, que está lá a Indianara, com todo o grupo, enfim, de travestis e de mulheres trans que estão, né, numa luta forte para abrigo de, né, travestis e homossexuais, que no sentido de contribuir para a formação dessas pessoas e no exercício da cidadania dessas pessoas, já que o nosso tema é mesmo esse. Né? Então, são pontos que... Quer dizer, então, eu logo me recordei da Casa NEM, que também está num processo, né, de constituição de uma experiência museal. Né? Eles estão trabalhando ali na ideia do puta museu da diversidade assexual, né, o A entre parênteses, né? E esse puta museu, ele dá um sinal importante, né? Porque, quer dizer, está também conectado com outras experiências, que o museu estilhaçado na cidade. Né? Essas experiências estão se fortalecendo, né? O museu que rompe também com suas próprias paredes, né? E se estilhaça na cidade. Então, esse é o caso do Museu das Remoções, lá na Vila Autódromo, né? A Vila Autódromo, que nós sabemos de onde foram removidas mais de 580 famílias durante o processo dos mega-eventos e dos Jogos Olímpicos, né? E para a construção da Vila Olímpica, mais de 580 famílias foram removidas, mas o grupo lá é muito resistente. Talvez, na ocasião, o prefeito não contasse com 20 famílias que resistiram, né? E ficaram e passaram a dizer: memória não se remove, memória não se remove, ainda que soubessem que a memória se remove, às vezes até por interferências cirúrgicas. É claro que é possível remover a memória, mas ali eles utilizavam isso como uma palavra de ordem, trabalharam a memória como comum, né? Então, exercitaram essa memória forte e criaram esse Museu das Remoções, onde o R ainda aparece também grifado, né, para dizer que nas remoções também tem emoções, que não são só remoções, são emoções. E criaram esse museu, essa experiência forte. Alguns chegam lá e não vão ver o museu, porque ele está estilhaçado naquela comunidade, nas 20 famílias que lá resistiram. Né? Então, e hoje já alguns artistas começam a se aproximar para fazer, enfim, arte lá. Né? Então, fazer suas intervenções e fazer arte conectada com a vida. Né? E essa questão da vida esteve presente na fala do Marcelo. Né? Então, e eu também achei interessante, quero aqui destacar, né, como a vida esteve presente na fala do Benjamin, né, especialmente quando ele trata do vazio, né, porque talvez ali no vazio seja onde a gente possa ver a vida mais potente, né, a potência da vida possa estar presente de modo mais intenso, né, e como o vazio acaba sendo importante, né, porque o vazio guarda possibilidades, né? Guarda extraordinárias possibilidades. Né? E, então, isso enfim, uma coisa importante. Eu aqui lembro de um poema, eu não vou saber recitá-lo, que talvez tenha a ver com o vazio no outro sentido. Né? Mas é uma poeta
carioca que fez a Ode ao Pau Mole, né? E ela fez um poema importante, que era a Ode ao Pau Mole, né? E ela começa a trabalhar as possibilidades, as potencialidades, né? E assim é o vazio, né? O vazio guarda possibilidades, potencialidades, né? Então, isso é importante. Um outro aspecto que aqui se destacou, e eu quero sublinhar também, né, é essa conexão entre arte e política, né? Porque muitas vezes nós vamos passar pelo assunto como se a arte não tivesse conexão com a política, mas não há possibilidade de pensar e fazer arte fora da política, evidentemente não de uma política partidária, né? Mas seja da política da amizade, da política dos sentimentos, da política da vida, né? Então, a vida faz parte da política, a política está na vida e a arte se envolve com isso, né? mesmo quando a nega, né? Mas não seja para negar. Então, penso que essas relações são muito fortes, né? E especialmente na sua conexão com o que aqui ficou claro, né, nas duas intervenções, na conexão com a cidadania, né? E a cidadania também como uma conquista, como um direito que precisa ser exercido concretamente, né? Isso põe também em discussão mais um ponto, né? A questão da instituição cidadã, né? Então, em que medida nós podemos pensar uma cidadania para as instituições, né? Pensar, né, e demandar e cobrar cidadania, práticas cidadãs das instituições. Nesse particular, o mar vem dando um sinal forte nessa direção, né? Então, desde o início, o mar vem dando um sinal de que esse é um caminho, né? Compreender que é possível exercitar, né, uma instituição cidadã, né? Isso também ficou muito forte na fala, nas duas falas, mas quando aqui se afirmou a ideia da Casa do Povo como ferramenta, né, da arte como ferramenta, porque talvez aí, avançando um pouco mais, seria possível pensar quase como um meio de produção, né? E o desafio colocado, portanto, né, não é mais em democratizar a arte no sentido de dar acesso é pouco, né? Então, democratizar o próprio fazer artístico, né? Democratizar a própria ferramenta, né? Em termos de museus, esse é o pensamento que tem me acompanhado, né? Democratizar o acesso aos museus é importante, é importantíssimo. Poucos museus fazem, poucos museus democratizam o acesso, né, a ele mesmo, né? Mas isso é importante, mas ainda é pouco, porque o maior desafio é democratizar a própria ferramenta museu, né? Então, e aí nós começamos a falar uma outra linguagem, né? Passamos a falar uma outra coisa, né? E quando eu estou pensando isso, né, quando eu falo na necessidade de democratizar a ferramenta museu, né, é que eu estou pensando no MUF, lá no Museu de Favela do Pavãozinho em Cantagalo, que é um museu diferenciado, né, que tem uma base operacional, mas ele não tem uma exposição, é uma outra imaginação museal, né? Na verdade é um museu de território, de percurso, são grafites, são 20 casas grafitadas. Eu estou pensando no Museu Vivo de São Bento, lá em Duque de Caxias, né? Estou pensando no Museu Nega Vilma, lá no Morro Santa Marta, e são outras práticas, outras experiências, onde agora, né, moradores de comunidades populares se apropriam dessa ferramenta, como que antropofagizam, para lembrar mais uma vez aqui do Oswald de Andrade, como que antropofagizam o museu, fazendo dele uma outra coisa, né? E talvez coisas muitas vezes não imagináveis, mas também eles não estão nos pedindo sequer satisfação, né? Então, como eu tenho um pé na academia, né, no mundo acadêmico, muitas vezes vejo a discussão: mas isso não é museu, isso não é museu, isso é ou não é.
Eu gosto sempre de lembrar, olha, eles não estão nos pedindo autorização para ser museu, né? Eles não estão pedindo permissão para ser museu, eles estão se afirmando como tal, descobriram ali uma potencialidade, né? Eu estive recentemente, sei da exposição aqui dos povos indígenas, mas eu estive recentemente no Ceará, cheguei a falar para você que iria ao Ceará, né? Estive lá no território dos Tremembé, né? Que é fica numa região chamada Almofala, e umas 10 etnias cearenses indígenas estavam lá. E eles realizaram o 4º encontro de formação de gestores de museus indígenas, né? Foram para o 4º encontro. E sei que o Suzenalso veio ou virá? Virá, né? Então, o Suzenalso, que é o filho do cacique Sotero, Canindé, né, esteve presente, né? Mas as falas dessas pessoas, quer dizer, dos indígenas ali presentes, eram falas contundentes, no sentido de que descobriram a importância do museu, por exemplo, para a demarcação de terras. É a ferramenta, né? Então, descobriram a potência do museu para a descolonização do pensamento, né? E estão se apropriando disso e exercendo isso de modo muito intenso. Quando você apresentava também, eu lembrei, a Casa Povo talvez pudesse ser lida numa perspectiva decolonial ou descolonial, como queira, né? Então isso tudo está muito, muito forte, né? Algumas experiências de arte pública aqui também apresentadas pelo Marcelo também poderiam ser lidas nesse registro. Eu fiquei, Benjamin, com uma dúvida que depois você se manifestasse sobre isso. Você chegou a falar em práticas de bem viver, foi isso? Mas compreendendo esse bem viver de um modo diferente do bem-estar, não é isso? Tá. Então, se você pudesse, né? Porque acho que esse também é um desafio que está colocado para nós, né, no mundo contemporâneo aqui, pensar que já não dá mais para seguir nessa escala desenvolvimentista a todo custo, todo mundo buscando um desenvolvimento, todos os países buscando um desenvolvimento a todo custo, sem limite, porque essas práticas desenvolvimentistas, elas pressupõem sempre, né, um subdesenvolvido, um não desenvolvido, que vai alimentar, que vai dar fogo, que vai dar gás para o desenvolvimento, né? Então já não interessa mais pensar um outro modelo de desenvolvimento. O desafio está sendo colocado, né, pelos povos antigos, pelos quilombolas, pelos povos indígenas, que estão trabalhando, uma coisa que sempre fizeram, mas estão trabalhando não na perspectiva de um outro modelo para o desenvolvimento, mas uma alternativa ao desenvolvimento, né, que é o Sumac Calçai, né, que é o Tecuporã dos povos Guarani, né? Então, seguindo a discussão por outros caminhos, né? Acho que se colocou aqui também, eu ponho isso, devolvo como questão para o Marcelo, para o Benjamin, mas se colocou aqui também essa voracidade do capital, né? O capital devorador, né? Do comum, né? Ao ponto de privatizar a água, privatizar a paisagem, privatizar, enfim, variados elementos, privatizar e tirar, quer dizer, privatizar o comum em benefício, né, do particular, né? Então, e o mesmo acontece com a arte, né? A arte que vai perdendo seu espaço comum, né, e vai sendo privatizada, né? Ao ponto de que muitas vezes artes públicas, né, sofrem ameaças. Você até falou que não teve a experiência do vandalismo, mas não quer dizer, em certos casos ocorre essa tentativa de privatizar alguma coisa que estava no espaço público, né, que estava... Mas, enfim, a forma como o capital se apropria do comum privatiza tudo, né? Eu lembro de uma charge do Milor Fernandes falando sobre o viaduto do café e do chá,
e de como estava em marcha a privatização do ar, né? A venda de máquinas máquinas de oxigênio para garantir a nossa respiração. E ele falava disso e acabava brincando que ele inventou um novo tipo de museu, que ele chamava de museu de praça pública. Eram os museus onde tinham árvores que as crianças podiam subir, trepar nas árvores, etc., né? E aí a discussão do Milor Fernandes, na verdade, estava na direção do comum. Estava dizendo a praça como um comum precisa ser recuperada, precisa ser, enfim, resgatada, né? Então, eu já vou abrir para Está acabando o tempo. o debate geral, tá certo? Fico com essas questões. Deixa eu ver aqui uma outra anotação que eu tinha feito. Eu tenho que subir daqui. Tá ok. Mas então, Marcelo, eu passo para você, mas registro assim, o meu agrado forte de estar nesse seminário. Acho que levantamos questões importantes, as duas intervenções. Eu quis apenas sublinhar um ponto ou outro, né? Mas para o Marcelo, eu gostaria especialmente, Marcelo, que você pudesse dizer alguma coisa no que se refere ao subúrbio do Rio de Janeiro, a um outro olhar para a cidade, né? Acho que esse também é um ponto importante. Por favor. Durante a coisa que eu me lembrei de uma coisa que me tocou recentemente, quando um artista japonês me mostrou um comparativo entre a palavra universo, escrita em japonês, e o que aqueles ideogramas significavam, aqueles caracteres, e a palavra universo analisada etimologicamente nas línguas romanas, né? E latinas. E a palavra universo no japonês é a soma de dois caracteres, tempo e espaço. A palavra universo nas nossas línguas quer dizer a história de todos. Essa diferença de ponto de vista é fundamental, né? Quando você começa a enxergar que o universo como tempo e espaço é a noção mais ampla do que uma coisa pode ser. E o universo como a história, a nossa história, a história comum, né? Único verso, né? Universo, palavra, é algo muito específico sobre a humanidade, né? Ou algo muito específico sobre o ponto de vista de que existe uma consciência no tempo e o espaço, dentro dela uma consciência. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque nessa nossa conversa aqui se estabelecem dois pontos muito nítidos. Eu admiro muito Benjamin, acho um cara com uma energia fascinante, de tocar um barco lindo, né? Que está tanto da Casa do Povo quanto todas as outras iniciativas que ele fez. Mas existem dois pontos de vista aqui. Um que é uma preocupação super local. Como é que eu vou transformar uma pessoa a cada dia? Como é que eu vou fazer uma ação que transforme um micro espaço e profundamente dentro dessa transformação? O que é algo que absolutamente nós precisamos, né? É uma espécie de cirurgia. E eu vou ser reflexivo sobre o meu trabalho, que eu não faço isso. O meu trabalho é pulverizar, de alguma forma, lidar com... Eu preciso semear uma grande quantidade de ideias sobre uma malha muito grande e trabalhar dentro de uma escala o mais global possível. Quer dizer, a minha preocupação toda é de conectar, desde o meu primeiro movimento em arte e cultura, sempre foi a de conectar coisas que estão desconectadas. Construir pontes entre pontos que não são vasos comunicantes. Então, eu sou um mercador dentro desse fluxo de ideias, de tentar trazer poéticas exógenas para outros contextos e ver o resultado que isso pode produzir. Então, são dois pontos de vista realmente diferentes. Eu não acho que são opostos, são complementares, mas são diagonais, assim. E é engraçado porque a primeira coisa que eu falei hoje aqui era a maneira como o Rio de Janeiro só pensa sobre si mesmo. E o Marcos chamou tudo de volta, todo o Rio de Janeiro aí de volta e tudo mais. Que é isso. Eu tento sair o máximo possível da questão de como resolver o bairro, de como resolver a equação. Eu acho que alguém precisa fazer isso, mas eu não tenho o skill
para isso, eu não tenho a capacidade disso. Eu tenho a capacidade de juntar essas outras coisas e tudo mais. Agora, ao olhar não há a menor dúvida aqui, por exemplo, só para responder a tua pergunta sobre o Rio de Janeiro, eu trabalhei em cima dessa planta dessa cidade intensamente. Qual é o problema que ela tem? A cidade foi urbanisticamente cruel, né? O Rio de Janeiro possui praticamente toda a sua área de lazer, né, concentrada dentro de uma área da cidade. Toda a tua área é livre. Se você for procurar na Zona Norte uma praça que seja livre, você não acha. Né? O Parque Madureira é uma exceção absurda, recentíssima, né? Uma coisa nova que deu a ela o espaço de breathing space, porque se você for procurar na Zona Norte de verdade, você acha uma viela, um caminhozinho, uma calçada estreita com um poste no meio. É difícil mesmo. Então, ou seja, o problema é urbanístico. O problema não é coisa. Agora eu quero levar uma pedrada na cabeça, assim. Eu quero realmente, agora eu vou falar uma frase para vocês jogarem uma pedra. Eu me preocupo muito quando os artistas colocam a política na frente da arte, na frente da prática artística. Quando você realiza a sua obra como sendo exclusivamente uma obra política. Toda obra é política. Toda ação é política. Toda inação também é política. Você se ausentar, que é o que o brasileiro hoje tem feito sistematicamente, é um ato político. Você negligenciar e não querer participar do jogo político é uma expressão política. Tudo é político, né? Agora, o que eu coloco que é perigoso é que quando um artista faz disso a sua vocação, eu fico pensando o quanto seria linda, né, uma Bienal inteira feita com obras de políticos. Ou seja, tem linguagens aí, tem uma hora que você ainda tem que pegar com a mão e saber que tinta você está usando, que material é esse, qual é o craft. Isso eu tenho aprendido muito no Japão, ou seja, não me venha vender o discurso, eu quero ver a obra. O discurso, você vai ter que ser capaz de sintetizá-lo dentro da obra, mas você não pode se isentar do processo de fazer a obra. A obra não pode ser apenas o discurso, a obra precisa existir e dentro dela carregar toda a filosofia que você quiser colocar, mas que você for capaz de sintetizar dentro dela. E isso é que eu acho que é o desafio. Muitos artistas são profundamente, a palavra é essa, preguiçosos. Preguiçosos de fato abraçar a questão de que eles precisam resolver mesmo as questões políticas, as questões filosóficas dentro do território da arte. Né? Ou seja, quando a arte parte para o território do panfletarismo, eu fico pensando se a gente distribuísse telas para os 500 e poucos deputados e ver o resultado que isso pode dar. Pode ser desastroso, né? Essa troca de linguagem. Então agora eu estou pronto a receber as pedradas à vontade diante dessa provocação. Eu creio que quem não tem... Já passo. Eu creio que quem não tem nenhuma pedrada. Acho que tá. Acho que perguntei. Acho que cortaram o seu microfone. Ele é favorável à sua opinião. Não, mas eu creio que quem não tem pedrada. Acho que... Alguém levantou a mão ali. Alguém levantou a mão. É isso mesmo, viu? Acho que essa a articulação, a arte política que é inevitável. Peraí, eu acho que podia passar para ele. Sim, Eu já falei dele, agora ele tem direito de falar. Mas o tempo é muito curto, não quero que você saia antes. Então, a gente faz uma rodada de perguntas, depois a gente volta pra gente. Tá bom. Pode ser assim, Como talvez? pode ser. Você não gostaria de fazer um contraponto Claro, agora? eu quero ter uma rodadinha, uma roda, 3 perguntas. Diga o nome, tá bom? Aline, eu gostaria de perguntar ao Marcelo, ele fala que a dificuldade um pouco da arte conceitual no Japão, isso me interessou muito. Se você pudesse comentar um pouco da sua experiência no Japão. O Japão teve um movimento de arte conceitual nos anos 60, existiu, foi profundamente execrado no Japão e praticamente só acabou existindo fora do Japão, né? Porque existe uma coisa, quer dizer, que fica muito clara, que é um respeito muito grande à mão. A mão como território da expressão, não a palavra. Tem uma coisa muito legal que nesse tempo eu aprendi, que é que as pessoas também não se dão conta. Um japonês só é alfabetizado, só é considerado literate,
né, aos 15 anos de idade. Nós consideramos falhamente que nós somos alfabetizados aos 7, 8 anos de idade. O que acontece? Porque a complexidade da língua, dos caracteres, do aprendizado, da coisa, não permite que você aprenda tão rápido. Você fala a língua, mas você não é capaz de se expressar ideias com complexidade com elas. E, contudo, um japonês é fluente em álgebra, geometria e conceitos básicos de matemática aos 7 anos de idade. Então, essa inversão da ordem do cérebro faz com que ele tenha uma capacidade de expressão dentro do território numérico, dentro do território abstrato, dentro do território da física, maior do que ele tem na linguagem verbal, que acontece de uma maneira muito mais tardia. Não há nada que deixe um japonês, não sei porque ele está focando no Japão, vamos lá, não há nada que deixe um japonês mais feliz do que quando você olha para uma obra dele e, depois de um tempo, no silêncio, você entende a obra. E esse segundo movimento, essa segunda observação, não aquela coisa que a cultura ocidental gosta de fazer, uau, joga na parede, todo mundo viu, entendi, não sei o que, fora Temer, não sei o que, para lá, e pinta, eis a minha obra. O japonês jamais faria isso. Ele sempre faria a coisa dentro de uma construção em que algo que tem, o pensamento que ele tiver vai ter que estar táctil, vai ter que ser de alguma forma observável por um segundo olhar. Ou seja, essa valorização da mão é muito importante. E a ordem da linguagem, ou seja, daquilo, o conceitual é essencialmente uma coisa que se baseia na linguagem, né? Sem linguagem não existe conceitual. Então ele é despriorizado. Não é muito... uma pessoa que fala muito no Japão é sempre muito mal vista, né? As pessoas apreciam muito a síntese. E acho que a síntese é um pouco do que está se procurando. Eu acho que a gente precisa se orientar um pouco, sabe? De olhar um pouco para essa forma de que a gente pode purificar a forma para tentar chegar em alguma outra espécie de síntese. Nós estamos vivendo numa era de ruído, excessivo ruído em tudo que se faz, pouco sinal e muito ruído. Bom dia, meu nome é Omar. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Eu achei muito curioso a postura dele. De maneira nenhuma, acho que não vai ser uma pedrada. Eu só queria questionar exatamente porque você atacou essa questão da arte e da política, dessa coisa do artista ser panfletário, mas quando você faz uma curadoria que você diz que vão 5.000 pessoas, não deixa de ser uma panfletagem, entendeu? De que maneira que você está intervindo na vida dessa pessoa? Eu estou fazendo apenas um contraponto, porque se você está chamando a arte política de panfletagem, o que você faz também seria panfletagem, a sua forma de fazer curadoria. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que eu não tenho o menor... olha, a minha meta não era atingir esse número. Esse número é um resultado totalmente fora do meu controle. Eu não tenho a certeza do que vai acontecer com o resultado de visitação de alguma coisa. Não, de maneira alguma. Eu faço aquilo para que seja coerente, para contar uma história. A minha preocupação é que dentro da exposição eu tenha uma história sendo contada. Se eu conseguir atingir os números que a gente atinge, esse ano a gente está no topo. Eu fiz a exposição número 1 de visitação no mundo para arte contemporânea. E eu adoro que isso aconteça. Eu fico super feliz com isso, mas eu não tenho controle sobre isso. Isso é um resultado, isso não é um processo. E eu não acho que você mobilizar as pessoas para saírem de casa, ao invés de irem no show de música ou no jogo de futebol ou ao parque, decidirem ir ao museu porque elas estão interessadas naquilo, é apenas um movimento das pessoas. Não é um movimento que eu tenho o controle. E, de novo, me aponte o curador que não gosta da ideia de que as pessoas abracem aquilo que você fez. Entendeu? Eu não obriguei ninguém, eu não paguei a ninguém para estar lá, eu não usei publicidade, entendeu? Eu usei apenas a ideia, eu usei os mesmos recursos que todo mundo tem para usar. Mídia espontânea, rede social e a comunicação normal das coisas. Estou usando o espaço público ou os espaços de circulação, só que os números são diferentes, porque de alguma forma a gente consegue passar para as pessoas. Tem uma coisa muito simples, assim, eu acho que como curador você tem que ter um respeito enorme ao público. E você tem que ser capaz de pegar as pessoas pela mão e oferecer para elas uma narrativa. Se você oferece a elas uma narrativa, você navega naquilo. O Evandro fez curadorias lindas para crianças, maravilhosas,
né, que é isso, ou seja, entra dentro desse universo, navega dentro disso aqui, encontra a ponte de uma história que você se apegue com. Ao contrário de você dar um tapa na cara da pessoa e dizer você é burro, você não leu, você não sabe, você não se informou, você não comprou a revista certa. Que é como muita curadoria é feita no Brasil. Ou no mundo. Ou seja, o ato, a minha postura é que o curador precisa necessariamente ser generoso e não cifrado. Ok. Eu agora vou passar para o Benjamin, mas eu já quero agora sim botar uma pimenta, né? Assim, eu acho que o corpo é político, né? A minha presença aqui é política, né? Eu queria saber o que o Benjamin pensa sobre tudo isso. Tem uma frase boa para complementar isso. As pessoas falam que tudo é sobre sexo, exceto o sexo, que é sobre política. Tudo é sobre dinheiro. Bastante Foucault. Você pode falar. Eu acho muito interessante o que está sendo debatido. É uma pena que o tempo está correndo, porque eu queria realmente ouvir mais colocações e perguntas da plateia. Acho que você resumiu bem muitas coisas que a gente tentou apontar e colocou elas em outro lugar. E assim, eu não sei se o que a gente faz é tão diferente em termos dessa, como você colocou. Também eu acompanho muito o trabalho do Marcelo, acho que eu vi quase todas as exposições que você fez, no CCBB em particular, nos Correios também. Mas, de repente, tem que tomar cuidado com as palavras, que é arte política, arte pública, porque daí a gente fala, toda arte é pública. Daí pega o público e pede para ele fazer arte. Quem vai sair? Toda arte é política. Pega o político e pede para ele fazer arte. Acho que, sabe, eu não acho que o que a gente faz é tão diferente, porque eu acho que, inclusive, tem até artistas que podem ser artistas em comum. E também eu acho que você trabalha numa escala local, internacional, igual ao trabalho que eu faço no Bom Retiro. Eu acredito muito nessa proliferação. Talvez tenha apenas justamente formas de curar diferentes, no sentido que, enfim, e também acho que tem várias questões, mas os exemplos que eu mostrei, de propósito, eu trouxe vários exemplos bem diferentes entre eles. Eu acho que eles não são panfletados, por exemplo, né? Acho que uma chaya, que é defumar uma casa, é um ato super poético. Pendurar tecido num terraço de um edifício no centro da cidade. Organizar uma série de jantar itinerando, que se aproxima do projeto cru, né? Então, eu não sei, eu acho que, enfim, a questão é que o que a gente fala quando a gente fala que a arte é política, né? Como que a gente qualifica melhor essa conversa? A arquitetura é política. Sim, mas tem que tomar cuidado para não cair nessa coisa de ou tudo é político, portanto nada é, porque acho que tem, de fato, se um político faz arte, tem grande chance que é ruim, a não ser que seja um bom artista, que pode ser também. Então, não sei se é exatamente isso. É um pouco um sofismo, acho que se coloca. É como se eu te respondesse, se é arte pública, deixa o público fazer arte. Não. Mas é um pouco um sofismo, tem uma coisa sofística. Que eu acho que o interessante é entender como quando eu tentei qualificar isso melhor, quando eu falo como a arte pode ser uma ferramenta, com as suas especificidades. Eu acho que eu acredito muito que justamente uma das forças da arte é de condensar, né? Essa síntese que você falou. Tipo, sei lá, basta pensar numa obra do Silvio Meirelles, né? Tipo, Cruzeiro do Sul, uma coisa desse tamanho, no espaço, e daí você vê e transforma toda a sua percepção do espaço. A partir de uma coisa desse tamanho, mas que só está aqui porque está relacionado a uma arquitetura que tem um certo tamanho proporcional a esse objeto. O que importa, no caso, é o má, que é o vazio. Então, enfim, eu estou colocando isso para dizer que, para mim, tem uma especificidade aí, tem uma mão do artista, quando o Silvio faz isso, por exemplo. Né? E não deixa de ser um gesto também político, mas a partir de um certo repertório. Tipo, de fato, cada um vai ativando, né,
os seus repertórios, né? E daí quando a gente fala, por isso também acho que é delicado falar, deixa os políticos fazerem arte, porque justamente quando se fala político fazer arte, a gente pensa na hora nos políticos que estão no Congresso, não, então são uma política partidária. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse jogo de palavra, porque ele pode enganar nesse sentido. E claro, tem arte boa e arte ruim. Tem algumas épocas que pedem uma arte panfletária, outras não. Talvez o Japão no momento pede outras coisas, não sei. Talvez no Brasil algumas horas talvez seja bom. Eu estou aqui apenas há 13 anos, mas eu vi uma coisa acontecendo de uma politização das conversas no boteco, em tudo, né? Muito interessante. E a arte não pode ser separada do resto da vida. Se tudo está politizado, da conversa do boteco, a comida feita, ao corte de cabelo, ao turbã, que vai ser uma apropriação cultural, a arte não pode sair, ela está nisso. E aí, se você terminar o meu raciocínio, não vou me perder, e daí eu volto um pouco a algumas coisas que você colocou, eu acho que é interessante essa questão. A arte é uma ferramenta, a ferramenta em si não é bom nem ruim. Ela pode ser utilizada contra a gentrificação ou pode gentrificar. Um trabalho como o do Contrafilé, em São Paulo, ou de, sei lá, outros artistas, são, ao contrário, abrem frestas, muito mais do que participar de uma coisa de economia criativa, são mais disruptivos, abrem pensamento, quebram, mais do que constroem algumas vezes. Então tem uma arte também anti-gentrificação, mas tem uma arte que gentrifica também. Então é uma ferramenta, mas em si ela carrega técnicas, ideias, coisas, mas ela pode servir para uma coisa ou para outra. Acho que realmente, isso eu concordo, tem arte boa e arte ruim. Acho que mas não acho que a limite se coloca entre o panfletário ou o não panfletário, entre o cheio ou o vazio. E nesse sentido, eu acho que é interessante quando você colocou essa questão dos museus que se afirmam como museu, né? Porque cada vez que eu vejo, e agora em São Paulo tem isso, a gente tem um mar em São Paulo, não sei se vocês sabem, que é o Museu de Arte de Rua, que o prefeito criou. E eu faço uma crítica ao prefeito anterior nesse sentido também, que tinha convidado grafiteiros a pintar o 23 de maio. Para mim isso é uma péssima curadoria, porque é uma despotensização do que o grafite. O grafite existe nessa transgressão. Se você fala pinta aqui, é um muralismo talvez, que pode ser bom, que pode ser ruim, mas não é grafite. Então o nosso mar é muito mais interessante que o mar daqui, nesse sentido, mesmo que aqui o mar tem umas pega paulista. Então eu acho que é interessante quando eu vejo esses museus de grafite. Por um lado eu acho fantástico, por um lado eu acho tão mais interessante quando o grafite está simplesmente existindo. E daí essa questão de como existe arte, vamos colocar ela no museu, separado das esferas da vida, a gente vai e visita esse lugar, né? E daí é que é interessante, esse lugar como do Mundo Meu Boi, e tudo mais, são lugares que tentam reunir as coisas. E tem uma reflexão forte hoje acontecendo, que se vincula ao fim da minha fala. O Paulo Preciado escreveu um pequeno artigo, muito singelo, sobre essa importância de ocupar os museus, né? De parar com um certo espetáculo. O Paulo Preciado fala assim, tem que desligar as luzes. Eu acho interessante, tem muitos artistas que trabalham a partir disso. E daí, enfim, são umas pinceladas assim, a partir do que você colocou, do que do que você apontou, para tomar cuidado não queria que, por exemplo, o que eu apresentei, eu sei que não é o caso, né, mas fosse desqualificado como uma coisa que fosse realmente local, por um lado, e panfletário do outro. É um pouco isso. Devolver para o público? Eu queria... Vamos lá. Posso fazer? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer tanto ao Marcelo como ao Benjamin, as ótimas apresentações. Acho, de alguma maneira, estava previsto esse pequeno confronto, não foi sem alguma intenção. Essa discussão, a gente acha que é importante ocorrer, exatamente porque ela toca em pontos muito significativos da questão toda hoje. Eu acho que há uma particularidade, tanto na instituição que você dirige, como as duas instituições, elas são muito particulares
no sentido que a gente não pode generalizar a partir de cada uma das experiências em relação às outras instituições de arte brasileiras, porque a sua instituição tem uma relação e um financiamento internacional muito forte, a sua tem uma característica muito própria, muito particular, uma história muito significativa. Não, mas a gente não dá no Provence, que é a mesma coisa. Mas é outro projeto. Também tem esse chapéu. Também. Mas nisso, as duas se diferenciam da maior parte dos centros culturais, instituições brasileiras, que têm uma relação com o Estado, ou com o SESC, por exemplo, que é um sindicato patronal muito importante, etc. Tem outras bases de ação e de financiamento, de perspectiva, né? Agora, isso dá às duas instituições também um espaço que as outras talvez não tenham, de possibilidade de ação, e que talvez sejam importantes para as outras até incorporarem, entenderem, para se livrar de certos vícios, de certas questões muito brasileiras que nós carregamos, essas instituições carregam, né? Agora, me parece que nesse momento, um momento absolutamente dramático que o Brasil vive, de um obscurantismo profundo que está ocorrendo e de um desmonte, uma rapidez estarrecedora das instituições todas, dos processos, dos avanços das últimas décadas em muitas áreas, que vão desde a questão ecológica, indígena, e me parece está chegando de uma forma, e vai chegar cada vez mais, no universo da cultura e da arte, né? Então, nesse sentido, me parece que nós não temos como escapar de uma discussão em torno desse processo de radicalização generalizado que a sociedade brasileira está passando, né? Acho que dentro das instituições, do universo artístico e cultural todo, isso é uma questão absolutamente presente, né? E eu queria saber um pouco de vocês, quer dizer, o que essa radicalização, de alguma maneira você responde a isso, no sentido que você estabelece como um espaço comum, como uma perspectiva possível de ação diante de todo o drama do mundo contemporâneo, de uma maneira geral, independente desse momento particular, né? A criação do espaço comum, a construção desse espaço comum, como uma questão fundamental da própria arte, né? Que a arte está dentro e está fora e está dentro ao mesmo tempo, mas, quer dizer, dentro das nossas particularidades brasileiras, quer dizer, este momento, como é que você vê esse processo? Eu queria perguntar aos dois, mas a partir dessas questões, esse processo de radicalização em relação... Alô? Acho que eu fui censurado. Foi censurado. Acabou. A bateria. Alô? Deve ter acabado a bateria. Vê se tá. Deu certo. Esse está aqui. Usei o cabo. Será que vai chegar? Acho que eu falei demais. Então, eu queria provocar um pouco o Marcelo em 2 pontos. Primeiro, lembrar de Beuys, Joseph Beuys, como uma das proposições básicas de toda a obra dele é exatamente abrir o processo da arte para os políticos, para o povo, para quem quer que seja, como exatamente a arte como uma ferramenta fundamental de ação política, etc. Então, nesse sentido, quer dizer, acho que o papel da arte, não vejo toda a questão como panfletar nem panfletizar, Mas nunca esqueceu do processo. Mas revelar a superestrutura ideológica que a própria arte carrega, que as instituições, que a arquitetura, que o urbanismo. Então, o urbanismo é um instrumento de segregação social. E a arte é um instrumento
de tornar consciente esse processo político, essa forma de segregação, né? E ao contrário também, quer dizer, se você toma a arquitetura dos museus hoje como você pode entender como uma superestrutura ideológica que condiciona de alguma maneira o usufruto e a leitura da arte em muitos aspectos, quer dizer, que reduz sua potência transformadora, talvez em outros. Quer dizer, essa possibilidade da arte de apontar e de trabalhar, de fazer consciente a natureza política de tudo, é que talvez seja o mais político, né, da sua propriedade, da sua particularidade. E a outra provocação é lembrar de Yoko Ono, que é a artista conceitual talvez das mais importantes, exportada do Japão. Finalmente está sendo incorporada pela arte contemporânea, que também o Ocidente a rejeitou por muitos anos, seja pela relação com o John Lennon, como pela dificuldade de entender a questão oriental na obra dela, que é muito interessante, porque se ela não é entendida no Japão, também não é entendida no Ocidente. Só agora, muito recentemente, que ela está sendo finalmente incorporada à sua obra. Então, é uma expressão da arte conceitual absolutamente importante para o mundo, apesar de toda essa rejeição. A obra dela influencia e antecedeu... É a melhor exceção que comprova a regra. Então, vou deixar vocês com essas observações. Se eu pegar a tua bola no ar, tem coisa que boa. Tem algumas coisas para serem colocadas. O primeiro, que você tem dois processos simultâneos acontecendo. Você tem um processo que é muito importante que as instituições no mundo tenham noção, que a única coisa que preserva qualquer espécie de patrimônio, e uma instituição é um patrimônio, é vínculo afetivo. Ou seja, se você não constrói um vínculo afetivo com o seu público, se você não constrói essa fidelização de alguma forma, você está vulnerável. Está vulnerável porque você não representa nada. Você propõe, mas não representa. Se você propõe, mas não representa, você está no vazio. O processo de esvaziamento das instituições brasileiras nesse momento, em parte, é devido a essa falta de fidelização de muitas instituições. Ou seja, tem alguns lugares que fecham e a sociedade nem nota que eles fecharam. Isso é grave. Por outro lado, quer dizer, aí a culpa da instituição. Por outro lado, tem a coisa terrível do Brasil, que é uma crise econômica. E, acima de tudo, eu vejo como uma crise real, que é uma certa anestesia da sociedade. Ou seja, até pouco tempo atrás, nós nos mobilizávamos por coisas muito menores do que as coisas que estão acontecendo. Ou seja, qualquer pequena coisa causava uma convulsão e uma mobilização, e a opinião pública tinha um peso. O que aconteceu nos últimos tempos no Brasil foi uma espécie de anestesia geral. E coisas estapafúrdias acontecem e as pessoas não se mobilizam por causa disso. E aí, isso expande muito além da questão da instituição, isso é uma coisa do brasileiro, talvez aquilo que eu falei, que eu acho que seja a coisa mais importante do sinal dos nossos tempos, é ruído demais e sinal de menos. Entendeu? Tanto ruído fez a gente ser incapaz de entender o que o outro está falando. Ou seja, a sociedade criou um nível de ruído básico que ensurdeceu todo mundo. E isso é uma coisa, isso talvez seja o que permita que as instituições também fiquem duplamente fragilizadas, porque a própria fidelização que ela tem não consegue mais se mobilizar. Isso é como eu vejo o problema nesse momento. Agora, se os gestores não criarem essa fidelização, também não vai adiantar. Não adianta resolver a anestesia. Você precisa dessa outra coisa também. Sobre de novo, os dois maravilhosos exemplos, quer dizer, citar Beuys e Yoko Ono são aquelas exceções maravilhosas que tornam toda a regra ainda mais linda, né? Quer dizer, mas assim, Beuys nunca esqueceu a prática artística. Entendeu? Mesmo a coisas que pareciam I Like America, America Likes Me, que é um ato político, essencialmente político, tem uma coisa plástica muito forte, tem uma vivência, tem uma situação e, acima de tudo, tem uma narrativa. Né? E se você tem narrativa, você consegue, a partir daí, construir o mito e a lenda. Com Boltanski, a gente falou outro dia uma coisa muito engraçada, que foi o seguinte: talvez não seja mais importante
fazer a obra. Basta a história da obra. Basta a lenda da obra. A lenda da obra já é a obra, né? Ele começou a se perguntar, ou seja, nem é mais tão importante fazer. É importante que, de alguma forma, as pessoas consigam repercutir a ideia poética que existe dentro disso. O fato do storytelling, né, a repetição desse storytelling, como permite que ela se eternalize. Boa parte das obras do Boltanski são efêmeras, elas acabam, mas as histórias ficam. Acho que teve alguma provocação que eu deixei. Sim, eu acho que de fato uma coisa das instituições, uma crise das instituições é essa crise de público, né? De fato. Ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência a pensar que se as pessoas não vão no museu, que eles têm ótimas razões, não é apenas porque eles não sabem o que está rolando lá dentro, é porque eles não se reconhecem. Acho que o Marco trabalha muito nisso, né? Eu estou justamente pegando o gancho para seguir o pensamento. Então, por isso que eu concordo quando você fala que tem uma responsabilidade dos gestores, porque essa questão de, enfim, por que eu vou no museu que conta uma narrativa que não é minha, que conta uma história oficial na qual eu não me reconheço? Enfim, para subir uma violência a mais. Então, acho que uma crise dos museus é ligado realmente a essa questão, ao meu ver. Né? Identidade. Exato, eu acho que essa comunidade de afeto é fundamental e ser criada ao redor dos espaços. Mas que também é ligada a uma mudança nas práticas artísticas. Acho que, de fato, é um dispositivo que se estruturou, né, ao redor das práticas artísticas, que é o museu, que tem uma história super recente, né, que aparece, digamos, a gente pode dizer, sei lá, a gente pode remontar a galeria do Vasari, né, em Firenze, mas talvez grandes museus aparecem no início do século XIX. Então, gente, 200 anos, de boa, viveu bem, vamos fazer outra coisa. Então, eu acho que talvez tem um pouco isso também, que as práticas artísticas estão mudando. Então, os espaços também têm que mudar. Né? Não acho que a arte nunca representou, acho que ela sempre tornou presente mesmo. Da Capela Sistina até o que acontece, enfim, aqui no Boltanski, né? Que torna presente. Mas eu acho que, por isso eu estou te falando, Marcelo, acho que a gente tem, eu entendo, tem lugares de atuação um pouco diferentes, práticas curatoriais um pouco diferentes, mas eu não concordo totalmente com essa oposição. Acho que quando você aponta para essa questão lá do panfletário, você colocou agora a falta do craft. Assim, bom, eu acho que tem arte muito boa que pode não ter craft, né? Sem dúvida nenhuma, mas tem os exemplos que eu mostrei, não sei se vocês... Parece que a gente está se debatendo com alguma coisa que na verdade não existe muito. O trabalho do Jakub Szczesny é super delicado, tipo, a gente cortou cada nylon laser, ele calculou para que a chuva caísse e não molhasse quem estivesse embaixo. Tem um craft maravilhoso que então, por isso eu acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Eu adoro conversas conflituosas, discordar, eu acho super importante, porque a contradição ela bota em movimento. Mas a gente não pode errar de inimigo. Acho que isso é fundamental, porque faz parte do comum. A gente é muito bom para se dividir. E eu acho que a gente compartilha um pensamento, mas de fato temos visões curatórias um pouco diferentes, pensamento ao redor da instituição que são um pouco diferentes, ou bem diferentes, né? Mas eu acho que tem uma coisa comum, justamente, que é importante. Eu defendo essa coisa de afeto, porque eu acho que ela para mim, a arte é um lugar que é potente se a gente consegue esse trabalho junto, né? E a sua pergunta sobre essa questão, em bom curador, eu gostaria que os artistas respondessem a isso. Eu não queria que fosse eu. Meu trabalho é muito isso. Ao mesmo tempo em que eu tento criar instituições que correspondem a essas práticas, eu continuo ouvindo muitos dos artistas, mesmo que eu questione essa questão do arte no centro, né? Eu acho que a arte como ferramenta é mais interessante. Acho que os artistas têm que responder isso, mas temos que ter o Peter Paupelbart, o filósofo paulistano, que fala sempre isso, ele escreveu sobre o Parque Augusta. Temos que ter bolsões de experimentação na cidade.
E pode ser um boteco, pode ser um museu. Mais uma vez, não se esgota a questão da arte, pode ser um parque. São coisas que se cruzam. A gente pode achatá-las. Por que eu falo isso? Que eu falo que a Casa do Povo é um parque. Ou que é um boteco. Ou que tem que ter isso dentro. E daí a gente pode lembrar da história de como os museus surgiram de arte contemporânea e moderna. Foi interessante que nos 20 e 30 eles surgiram para tentar trazer a arte contemporânea. Tipo, um dos primeiros foi em Łódź, né, na Polônia. Porque chega de arte acadêmica, vamos trazer a arte moderna, do nosso tempo dentro. E depois teve uma crise um pouco desses museus que, né, começaram a virar mais espaços positivos, ponto. Nos anos 60, 70, os curadores que são referências nossas, né, do Harold Zimmer, outros, todos eles pensaram, não, temos que trazer a vida de volta para o museu, não o museu templo, o museu fórum. Né? E daí trouxeram justamente café, biblioteca, livraria, um monte de coisa para dentro do museu. E depois isso se espetacularizou. Aí virou, para o museu funcionar, tem que ter um café para o público vir, comer uma coisinha, tem que ter um negócio. E daí a gente está no momento que, de novo, ele tem que repensar como trazer essa arte contemporânea. E contemporânea, cada vez que eu ouço a palavra, eu ouço contra o tempo. Então, para mim, a arte contemporânea é uma arte que coloca a fricção com o tempo. E essa fricção, ela passa muito por essas tensões. Né? A gente está aqui para destacar essa questão disruptora muito forte, acho. Eu acho que, para mim, o Gombrich faz isso. Por isso que eu não acho que é tão diferente nesse sentido. Eu concordo. Eu acho que não há uma... Não, como estético, nem. Não, acho que é mais... A minha filha trabalha com ele. Pô, você me entregou. Mas tem questões complexas. Por exemplo, as grandes instituições, os grandes centros culturais, mesmo que você não, no caso seu, você não buscou esse público, mas grande parte das instituições e dos financiadores das instituições buscam um grande público. Isso é uma necessidade imperativa, né? E isso é contraditório com a própria riqueza de possibilidades que um espaço desse pode oferecer, estabelecendo uma relação de público-obra. Quer dizer, se você cria um espaço, faz uma curadoria, onde o projeto é você botar 200 mil pessoas passando rapidamente na frente daqueles trabalhos e saindo pela outra porta, fazendo um percurso e saindo pela outra porta, você estabelece toda uma estrutura de leitura, de relação, de percepção, de capacidade, onde talvez o mais profundo seja realmente aquele selfie que a pessoa vai guardar lá na sua página do Facebook. Quer dizer, como é que você... E se você busca um outro tipo de... Nós estamos fazendo aqui no museu uma experiência, uma sala que chama Sala de Encontro, que a ideia é oposta a essa. É uma sala que te acolhe, que você pode ficar, tem 2 sofás enormes, uma mesa, tem isso no meio de uma exposição, você pode pegar um livro, ficar ali, você pode... Outro dia as pessoas às vezes namoram, as pessoas às vezes dormem ali dentro. Quer dizer, agora isso é anti-patrocínio, de alguma maneira, anti-quantidade, né? É você apostar numa qualidade. Então, quer dizer, são questões que, de uma forma ou de outra, vão definir até mesmo a produção dos objetos, ou pelo menos a forma como esses objetos de arte vão ser tomados e tratados e incorporados. Né? Eu só ia... É que ela tocou num ponto... Eu passo para vocês só porque eu te responder. Claro. Tocou num ponto que não deve ficar sem resposta. Primeira coisa é que eu gosto de evitar a relação de que quantidade e qualidade são coisas que são antagônicas. Né? Todo mundo gostaria de ter tudo do melhor para a maior quantidade de pessoas possível. Claro. Isso é que é o gol. O gol não é fazer pouquinho bom e ruim para todo mundo. Ao contrário, é quantidade com qualidade. Esse é o desafio. Né? 2, essa situação da apreciação. Foi uma coisa que eu firmei o pé no Japan House, que é muito interessante. A gente tem um restaurante dentro do espaço expositivo. Completamente diferente das pessoas. Não é um restaurante no museu, dentro da galeria. Então você senta para comer em torno das obras, que é exatamente esse tipo de vivência. Ou seja, eu quero dar à pessoa a oportunidade de estar
A gente tem uma biblioteca que é dentro do espaço expositivo, não separada por nenhuma parede. Então, esse tipo de filosofia, eu acho que eu compartilho total, ou seja, essas coisas não são dissociáveis, têm que estar próximas. A agenda para fazer isso é uma agenda de como você... Agora, essa coisa de qual é o planejamento para você lidar com o fluxo de público, é um problema real. É um problema real, que é lógico que existem milhares de pessoas que querem hoje ir ao museu para fazer a sua coleção de fotos. Quer saber de uma coisa? Eu não acho isso de todo ruim. Uma coisa é o selfie, que é uma coisa egocêntrica de uma geração inteira e tudo mais. A outra coisa é a ideia de um colecionismo de experiências. Ou seja, são as pessoas que estão colecionando e compartilhando alguma percepção também de forma coletiva. Ou seja, você está incentivando que ela poderia estar colecionando qualquer outra coisa, mas ela está colecionando imagens de arte. Isso é uma ferramenta educativa interessante. A gente tem que saber usá-la de maneira mais inteligente. Cabe a gente, porque o fenômeno está aí. Entendeu? Ou a gente vai ser indiferente ao fenômeno e não saber, ou você vai ser inteligente e dar a ele uma camada de coisa. Eu estou fazendo toda uma exposição agora de moda que ela só é revelada a partir do olhar do celular. Você só vai ver depois que você fotografa. Só pode falar, moça, por favor. Fala aí que a gente está ouvindo. Oi, obrigado. Ela só estava me defendendo. Não, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade... Seu nome? Fred. Vocês falaram sobre usar, né, a arquitetura para arte, falaram também de espaço comum. E aí a minha questão era se vocês já pensaram no caminho inverso, de como a arte e os museus podem fazer os arquitetos, se não ressignificarem a cidade, dialogarem com ela. Pergunto isso porque certas intervenções arquitetônicas recentes na cidade me causam estranhamento, e não é um bom estranhamento. E eu falo isso eu não sou arquiteto, eu sou só um habitante da cidade. Coisas como construir uma ponte pêncil do lado da Pedra da Gávea, ou demolir a perimetral para mostrar a paisagem, mas aí permitir a construção de uma série de arranha-céus que acabam bloqueando a visão. Ou mesmo coisas de um lado mais de arquitetura ser uma coisa impositiva sobre a cidade como um espaço comum. Por exemplo, o Museu da Manhã precisava ser uma obra do Calatrava. Então, não sei se eu gostaria de saber se vocês têm algum pensamento nesse sentido, de como fazer o sentido inverso, né? Por favor. Eu vou saber se tem alguém mais para fazer uma última pergunta. Aí faz de uma vez e a gente volta para o debate. Alguma outra questão? Não? Maravilha. Então essa é a última questão. Benjamin, por favor. Peraí, preciso pensar. Mas o que eu ia falar assim, tipo, que estou entendendo, você está falando o que a arte faz para a arquitetura, basicamente o que a arquitetura faz para a arte, o que a arte faz para a arquitetura, né? Tem aí vem que está apontando. Como a arte pode mas eu acho que para mim eu não acho que a arte resolve tudo, acho que para mim aqui é uma questão de gestão pública, de movimento de luta, é uma coisa que é muito interessante, já que tem pessoas, enfim, ligadas ao patrimônio e tal, e o como o patrimônio recentemente se tornou uma ferramenta de luta pelo direito à cidade. O Ocupa Estelita é um bom exemplo, os Cais Mauá, em Porto Alegre, a Casa Luiz Estrela, em Belo Horizonte, o Parque Augusta, que é um patrimônio de meio ambiente, em São Paulo, e aqui no Rio também, obviamente, tem muitas questões, né? Preservar a vista, enfim, mas acho que para mim, mais uma vez, acho que a arte pode participar, né? Ser um elemento que discute isso. Mas o que não desqualifica nem os arquitetos, ao meu ver, o que você está apontando, desqualifica as políticas públicas. E o lugar que nós temos dessas políticas públicas. E aí que muitas vezes, talvez o público mata o comum. É muito louco isso. Que o público quer o geral, né? Não quer o singular, não consegue trabalhar com o singular, porque tem que montar uma política que alcance muitas pessoas. E muitas vezes esses movimentos acabam matando o comum, que essas construções menor, né? Então é uma questão muito complexa.
E como que a gente pode conseguir viver nessas cidades sem a gente ser estrangeiros nessas cidades? Eu falo isso porque eu nem posso votar em São Paulo, porque eu sou de fora. Então, mas que essa condição na qual eu estou, todos nós estamos aqui nas cidades brasileiras. Todos nós somos estrangeiros nessa cidade, que as decisões são tomadas por outras pessoas. Morei na Paulista numa época e trocaram todos os postes. Quem mandou trocar a porra dos postes, cara? E colocaram aí uma pequena espada do Luke Skywalker no meio, azul, e trocaram todos, que era uma coisa que dialogava com toda a civilização da Paulista, os postes antigos. Eu sou morador, por que não consultam os moradores? Só que ao mesmo tempo a gente vê que muitas vezes não existe nem uma associação de morador com quem conversar. Né? Porque justamente uma das principais dramas dos últimos 50 anos foi uma deconstrução da sociedade civil. Né? Que a gente perdeu esses corpos intermediários, essas construções de baixo para cima. Então eu respondo desta forma porque eu acho que é uma questão que extrapola também as artes. Mas as artes podem ser úteis, como podem ser nocivas. Até a arte boa pode ser nociva. Claro. Tipo, pode ter uma obra de serra linda que acaba, que cai na cabeça da pessoa, ou que acaba com o entorno. Então, eu acho que isso é uma discussão que extrapola muito. Acho que não pode carregar tanto o barco da arte nesse sentido. E claro, o produto de arquiteto tem que passar por revisões, tem que pensar muito o seu papel hoje. Eu acho bonito chamar arquiteto de fora, fazer uma coisa impressionante e tal. Eu gosto de arquitetura também. A gente não pode... Eu gosto de um espetáculo. A gente gosta, não precisa ir contra esse sentimento, né? De ver uma coisa e falar, uau, eu vejo os demais e falo, puta merda. Ao mesmo tempo isso, daí se você começar a cavar, como foi feito, com quais recursos, quanto custa a luz por mês lá? Né? Daí você fala, tipo, mano, o que é isso? Entendeu? Mas a questão é, para mim, extrapola um pouco. O arquiteto talvez vai se recusar. Talvez, mas você vê, a gente desliza, eu acho, para um outro assunto que me parece fundamental, onde a arte pode participar, mas não acho que a arte pode ser uma... Não tem, o que a gente faz não tem todo esse poder, né? Pequeno. Só para te colocar em contexto, eu acho que uma das maiores zonas de fricção da arte sempre é a relação que ela tem com o real estate, com o poder imobiliário das cidades. Ou seja, a arte precisa de espaço, e o espaço é o que está sendo sempre disputado nas cidades. E cidades como Berlim floresceram porque, na realidade, tem uma abundância de espaço. Los Angeles está renascendo como uma cidade de arte pela abundância de espaço. Ou seja, ao ter espaço, a arte pode florescer. Uma das questões do Rio é que é uma cidade sem espaço, onde você tem que lutar por cada metro quadrado disso aqui. Eu tenho algumas, essa relação do poder público, o poder público é uma coisa muito engraçada, porque a gente fica tentando, o poder público somos nós, porque fomos nós que elegemos essas pessoas, cacete, entendeu? Não me venha com essa, o poder público, os governantes, cacete, você botou ele lá, entendeu? É você que não se mobilizou, então botou ele lá, ou se mobilizou por ele e botou ele lá, ou não soube articular o suficiente com outro candidato para colocar alguém lá, ou não teve alguma representação legítima das ideias que estão aqui dentro. Ou seja, os políticos têm a cara do Brasil. A gente é um pouco vítima também, né? Vítima de um processo que nós somos negligentes. A gente poderia... Não, mas nós somos negligentes. Se não fosse uma sociedade mobilizada, de fato as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Mas, de qualquer forma, eu quero citar o exemplo do Anthony Gormley, que foi bem interessante. Eu fui à Câmara dos Vereadores de São Paulo para fazer uma moção, para pedir uma votação, para permitir a colocação das esculturas do Anthony Gormley na cidade. E depois de uma explanação correta, botei o projeto inteiro, não sei o quê, ele foi votado positivamente e foi referendado pela Câmara dos Vereadores, e isso foi levado, está tudo certo. Nós fomos a todos os prédios da cidade, solicitamos a colocação das esculturas lá, sem cobrar, nós nunca pagamos para estar em nenhum dos prédios, nada mais. Todos os prédios privados aceitaram colocar as obras perfeitamente. Num governo de esquerda, em São Paulo, os únicos prédios que se recusaram terminantemente a colocar as obras do Anthony Gormley eram os prédios públicos, porque consideraram que era um atentado ao pudor. Então ponha isso em contexto. Sabe, a história nunca é aquilo que parece ser. Sempre tem uma outra camada. Ou seja, eu acho que a sociedade consegue se articular, sociedade para sociedade,
melhor do que sociedade para governo, governo para a sociedade. Se a gente precisa, para a gente se entender, de um ente de governo, para que a gente se entenda, tem algo de errado. A gente, como sociedade, tem que ter a capacidade de articular políticas que se imponham às questões de governo e façam com que o governo venha atrás para se adequar a uma vontade da sociedade. Mas essa mobilização é fundamental. Essa capacidade de propor ideias é fundamental. Esse ativismo é fundamental. A anestesia é que permite, na realidade, o abuso. E o abuso aconteceu cumulativamente no Brasil. O abuso acontece essencialmente no zoneamento das áreas. É tão simples quanto isso. É o lugar mais corrupto que existe no mundo. O território de zoneamento urbano. Porque é lá que você define quantos andares você pode construir, quantos metros você pode fazer, o que você pode acontecer, e você mata uma cidade ali. O Rio de Janeiro foi assassinado pelo zoneamento urbano. É isso. Entendeu? Não é outra coisa. E aí, dali para frente, o poder imobiliário faz o que quiser, daí que rola. E o cidadão nem olha isso. Entendeu? Você nem consegue apontar quem é o criminoso. Mas aconteceu. São Paulo também. E agora, na realidade, também tem essas coisas muito engraçadas. Quer dizer, você falou do Parque Augusta, né, que era uma bandeira do Haddad que nunca conseguiu ir para frente. Aí, esquerda e direita no Brasil é uma coisa muito engraçada. A grande obra da Erundina foi trazer de volta a Fórmula 1 para São Paulo. E agora o Haddad vai trazer o Parque Augusta que... O que? O João Dória. O João Dória vai trazer o Parque Augusta, que era um projeto... Essas coisas são totalmente... Não dá para você entender direito qual é o jogo que existe por debaixo. Tem algo mais. A arte pode ser uma ferramenta para poder aumentar a consciência sobre essas coisas que estão acontecendo, mas ainda assim dentro da prática de linguagens artísticas. Desde que a arte assuma o seu lado político, não é? Porque não pode ter ingenuidade nesse respeito. A própria curadoria é uma espécie de arte. Claro, né? Claro. A curadoria é extremamente política. Então, assim, eu acho que nada você a pode... política... Você não quer passar o microfone para ela? Estou desesperado porque eu estou esperando. Desculpa. Deixa eu ver se está funcionando. Vê se está funcionando. Desculpa, eu estou completamente fora de tudo. A Mara já perguntou se tinha alguém que queria falar, não falei nada. Acabei falando, eu sou Carlos Torino. E eu acho, só é apenas uma questão de opinião. Eu acho que a gente não pode ter ingenuidade, né? É fácil você falar, colocar a responsabilidade na sociedade, e é verdade, a sociedade, mas o que leva a sociedade a ser assim como ela é? Com relação à arte, a todas as formas de arte, a curadoria, a tudo, a arte pode ser mais assumidamente política ou menos assumidamente, ela pode ser mais explícita, mais subliminar, mas ela é política também. E eu acho que uma grande colaboração da arte é apontar. Quantas vezes a gente vai a uma exposição em que ela gera um mal-estar, ela gera uma ansiedade, porque ela está apontando um problema na sociedade. Então, eu acho que isso é um papel da arte, sim. E a curadoria favorece ou não. Por outro lado, você também pode ter formas de arte que se pretendam neutras, e a neutralidade não existe, a gente sabe que não existe. A gente pode ter formas de arte que ficam fazendo assim uma cara de paisagem, não estou interferindo, não tem um pensamento político, isso não é real. Para uma pessoa chegar a um nível de ser um grande artista, de ter um domínio da técnica e chegar a conseguir se expressar de uma forma que torne aquele artista consagrado mundialmente, ele não pode ser, naturalmente que ele está envolvido, ele está inserido na sociedade, no pensamento mundial. Ele pode ser mais, pode-se ter numa curadoria uma posição mais ecológica, do pensar globalmente, agir localmente, né, como a gente viu no exemplo. Como a gente pode ter uma posição mais de atuar num modo mais amplo. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem necessariamente uma posição política no que se faz. O Marcelo vai precisar sair, mas eu gostaria de, se você fica à vontade, Marcelo, pessoal, de ter umas palavrinhas finais ainda. Acho esse debate fundamental e ele continuará à tarde, nós já sabemos disso. Eu fiz uma pequena curadoria de poemas aqui, né? Eu fiz questão de abrir
um poema do Oswald de Andrade, porque sabia que aqui estariam duas pessoas vindas de São Paulo e eu queria que o Oswald falasse. Mas ao trazer o poema do Oswald de Andrade, eu selecionei um poema que ele fala sobre o carnaval no Rio. Eu tive uma intencionalidade política ao trazer esse poema, porque eu queria denunciar que nós vivemos numa cidade onde o carnaval tem uma potência extraordinária e o nosso prefeito se recusa a ter presença no carnaval. E o nosso prefeito trata, no momento, por meios, que eu diria, no mínimo, inadequados, busca criar mecanismos para a produção de silenciamentos, para a produção de esquecimentos, no que se refere às manifestações afro-brasileiras, ao carnaval e a tudo mais. E depois eu selecionei um poema do Mário Quintana. E o poema do Mário Quintana fala de uma ruazinha pequena e tal, onde não tem bandido, não tem policial. É evidente que o poema do Mário Quintana, pela curatoria que eu fiz, denuncia essa produção de insegurança aonde nós estamos vivendo. Isso tem uma intenção explícita de dizer, aqui há política, e há sempre política, até na seleção que eu faço. Seleção é eleição e é política. De outro lado, nós falamos sobre sociedade de um modo muito genérico. A sociedade é uma coisa genérica. Ora, quando eu fui ao Ceará, na semana passada, estive com 10 etnias. Fazem parte dessa nossa, da sociedade onde fazem parte dessa sociedade onde nós vivemos, mas se constituem em povos completamente diferenciados. Então, é preciso que a sociedade seja considerada numa outra perspectiva. Também não há a possibilidade de nós pensarmos centro sem circunferência. Não existe centro como uma coisa solta no espaço. Centro sempre depende de uma circunferência, ou então será um ponto. Portanto, centro e circunferência, centro e periferia estão perfeitamente dialogando entre si. Não existe a ideia do global sem o local. Então, essas são ideias que nós precisamos sempre levá-las em conta. Por fim, eu gostaria de dizer duas coisas para fechar mesmo. É o poder público quem mais destrói a paisagem. É o poder público quem mais contribui para a destruição do patrimônio. Se em certa medida ele protege, em outra medida ele destrói. Porque não há preservação sem destruição. As coisas andam juntas. Quem mais destrói a paisagem cultural na cidade do Rio de Janeiro é o poder público e o grande capital. De outro lado, eu queria dizer assim, talvez a gente tenha pensado demasiadamente nas ideias de patrimônio como uma herança paterna, quase como uma herança patriarcal. Talvez, eu deixo como uma sugestão de pensamento, nós devêssemos começar a pensar numa ideia de fratrimônio, uma herança fraterna, uma herança que a gente possa construir juntos, criar novas possibilidades de pensamento, criar novas imaginações políticas, novas possibilidades de fazer, novas institucionalizações. E eu ainda vejo que, frequentemente, nós trabalhamos no museu no senso comum. Trabalhamos a ideia de museu muito ligada a edifício, coleção e público. Isso já foi vencido há muito tempo. Então, museu não é mais isso. É uma outra coisa, são tantas e tantas outras possibilidades. E aí, a imaginação museal é necessária. E é necessário que ela seja praticada e exercitada. Muito obrigado. À tarde temos um debate.